já está em transmissão, né? Então, vamos só aguardar que os alunos provavelmente devem ter ido para tomar uma aguinha e ir para a aula, né? Você é da escola Delta, né? Lá do Rio Grande. Rio Grande, no Rio Grande do Sul. A cidade é Rio Grande, no estado do Rio Grande do Sul. E tá frio aí mesmo ou a sala aí que tá fria? Não, tá frio, tá frio. Na sala tá bom aqui. Tá frio mesmo, sério? Não. Aqui a coisa pega no inverno. Eu estou em Salvador, né? Então aqui você sabe que não tem frio, né? Quer dizer, hoje deve estar aqui em torno de uns 20, 26, 27 graus, que é a menor temperatura aqui da cidade. Hoje é um dia frio aqui. Não, aqui de manhã cedo dá 7 graus, 5 graus, dia mais frio 2. Mas dá uma geadinha ou não? Geada? Tem geada, sim. Eu trabalho em uma outra cidade aqui, que é Santa Maria, 350 quilômetros daqui. Daí eu vou toda quarta-feira, faço essa viagem de carro e no meio do trajeto eu vejo os campos tudo branquinho de manhã cedo, que eu saio cedo, né? Eu levo 4 horas e meia de viagem, os campos tudo branquinho. Tá? Não, o que aparece na TV para vocês é a realidade aqui. E na sala aqui a gente está com 16 graus, aqui tá bom para nós, tá ótimo, 16 graus. Que beleza. O Brasil é grande, né? Tem toda essa diferença de clima, de cultura, né? E é bem legal essa questão da gente participar desse aulão e poder ter aula com baiano, com carioca, com gaúcho, né? Sim. É muito legal mesmo. É uma grande expectativa a gente começar a aula aí para pegar alunos de todos os lugares. Né? Que agora em diante, né, agora para frente, eu acho que essas aulas híbridas, né, vão ter uma participação maior, né? Quer dizer, essas aulas online vai ter uma participação grande aí no próximo cenário assim educacional, né? Então a gente pode esperar um pouquinho por isso também, né? O meu curso é presencial e com a pandemia eu comecei a dar alguns cursos modulares, só alguns assuntos isolados. Eu dou aula de física e matemática, né? E eu já estou no 3º curso online, tá? Inclusive, nesse último curso, eu tenho alunos daqui do Rio Grande do Sul e tenho alunos do Rio de Janeiro, né? Então, que excelente. Consegue dar voos maiores, né? Tá? Claro que a gente ainda não tem uma transmissão perfeita, né? A tecnologia aí deve evoluir ao longo do tempo aí, mas já está dando para levar o conhecimento mais longe, vamos dizer assim, né? Trocar esse conhecimento entre estados aí, que eu acho uma coisa bem interessante. Né? Pronto, beleza. Eu vi que a tua tela tá bem enquadrado aí. Eu acho que é só partir agora para a aula aí, beleza? Então tá. Vou fechar aqui o meu áudio e meu vídeo aqui, e agora é contigo aí. Olá, Fábio. Então, vamos começar a aula aí, gurizada, já que a gente está no Rio Grande do Sul, a gente chama de guri, né? O piá, tá? Então, estamos aí, vamos ver circuitos elétricos hoje. É 1 hora de aula, é um assunto muito extenso, mas é um assunto muito presente na prova do Enem. Então, a gente tem que ver alguns detalhes. O Enem é uma prova que tem uma filosofia de cobrar o que tu vê na sala de aula de maneira prática. Então, mesmo a gente vendo algumas fórmulas aqui no início, né, a gente vai tentar aplicar isso mais na prática para ver como que funciona, certo? Bom, para se trabalhar com circuitos elétricos, nós precisamos conhecer a associação de resistores, certo? A gente pode associar os resistores de 3 maneiras, série, paralelo ou mista. Bom, mista já está dizendo que é a mistura dos dois. Então, se tu dominar bem a ligação em série e a ligação em paralelo, tu não vai ter dificuldade. Bom, o que nós temos aqui? 3 resistores. Os resistores representam o que é uma resistência à passagem da corrente. Opa, corrente elétrica. Pessoal, corrente elétrica só existe se tiver tensão elétrica. Quando liga um equipamento na tomada na tua casa ou tem 127 volts ou tem 220 volts, o microfone que eu estou usando é um equipamento eletrônico, ele precisa também de uma tensão elétrica para circular uma corrente para ele funcionar. Então, ele tem uma bateria, né, de 3 volts. Né? Controle remoto da TV, eu coloco pilhas, que é de 1,5 volts. Então, tudo isso são tensões elétricas, TDPs,
que a gente, na física, vai trabalhar só com corrente contínua, então só com pilhas e baterias. Então, antes de começar a explicar isso aqui para vocês, a primeira coisa prática que eu vou colocar aqui é o seguinte, ó, só existe corrente elétrica, só existe corrente se existir tensão. Pessoal, esta tensão pode ser chamada de DDP, diferença de potencial. Onde é que eu encontro isso na prática? Eu encontro nas pilhas e baterias. Pode ser pilhas, ó, deu um borrão aqui, só um pouquinho. Eu encontro ela nas pilhas ou baterias. Ó, tá aqui, pilhas ou baterias. Bom, vamos começar então o nosso estudo aqui. Ó. Então, esses resistores aqui, para circular uma corrente elétrica, eu tenho que aplicar uma tensão elétrica, que eu vou usar a letra U. Então, o professor de física pode usar a letra V, que é a mesma coisa. Eu aplico uma diferença de potencial e surge aqui uma corrente elétrica. Pessoal, esta corrente elétrica, ela é a mesma que vai passar nos elementos. Por isso que série a corrente é a mesma. Observe a palavra série. Eu tenho a letra I, que já está me indicando. A gente sabe que a simbologia da corrente elétrica é a letra I. A corrente é a mesma em todos os elementos, certo? Bom, o que vai acontecer aqui? Ó, apliquei uma diferença de potencial, dá uma tensão elétrica, e essa tensão vai ser dividida entre os elementos. A pergunta é a seguinte, é dividida igualmente para eles? Não. Tá? Tem uma fórmula que para circuitos elétricos tem que usar sempre. U e RI. Pessoal, isso aqui é a lei de Ohm. Se eu estou num circuito em série, a corrente é a mesma. Daqui eu vejo que a tensão depende da resistência. Então, essa tensão total que eu apliquei no circuito vai ser distribuída entre os elementos de tal maneira que quem tiver a maior resistência vai ter a maior tensão elétrica, porque são diretamente proporcionais. Então, ela vai ser dividida em 3 partes, o 1, o 2 e o 3. E essa tensão total vai ser a soma das tensões parciais. Bom, uma coisa interessante, né? Isso aqui está bem tradicional. A corrente elétrica entra, passa no resistor, é a mesma que passa no outro, é a mesma que passa no outro. Mas no circuito elétrico ele pode estar todo distorcido e tem dificuldade, certo? Então, a gente vai ensinar, depois desse quadro aqui, como que a gente faz a identificação. Esse primeiro quadro é apenas as fórmulas, que todo mundo sabe. Agora, o segundo quadro, eu vou te ensinar o que tu tem que fazer para te saber se o elemento está em série ou em paralelo. Eu acho uma das partes mais importantes. E conforme o nosso tempo, a gente vai avançando dentro da parte de circuitos elétricos. A gente vai ver fusíveis e disjuntores, que servem para proteger os circuitos. A gente vai ver o que é um curto-circuito. Utilização de chaves, né? Quando chega na tua casa, tu fecha a chave, tu fecha o circuito, circula uma corrente, a lâmpada liga, tu toca no interruptor, por isso que é chamado interruptor, tu abre o circuito, a lâmpada desliga, a gente vai ver que só circula corrente elétrica em circuitos fechados, então tem muita informação importante e é uma questão que sempre cai na prova do Enem. Bom, e a associação em série é bem barbada, porque simplesmente tu vai somar os resistores para te ter o que nós chamamos de resistor equivalente. O resistor equivalente é aquele cara que vai fazer a função de todos eles. Eu tenho 3 resistores no circuito, R1, R2 e R3. Eu vou tirar esses 3 e vou botar um equivalente. Ou seja, esse equivalente vai fazer tudo que esses 3 fazem. Então, meu R equivalente, simplesmente eu vou somar os resistores. Nesse meu exemplo, eu tenho 3. Então, meu R equivalente, simplesmente eu vou somar os 3 resistores. Observe que a outra ligação que nós temos é paralelo. Tá? A gente tem um erro de português aqui que faz parte da nossa aula. Paralelo. Tá? Então, a gente vai usar o U ali, paralelo, para o aluno lembrar que o U é o mesmo. O que é o U? É a diferença de potencial, é a tensão elétrica. Por que eu tenho que aplicar uma tensão elétrica no circuito? Porque eu só tenho corrente elétrica se existir tensão elétrica. No momento que eu apliquei essa tensão elétrica, vai entrar uma corrente no circuito, que eu vou chamar de IT, a corrente total. Se tu lembrar do que é uma corrente elétrica, a corrente elétrica é o movimento de cargas elétricas. Então, dentro de um fio vem aquele monte de cargas elétricas. Chegou nesse ponto aqui e tem uma divisão. Nós chamamos os circuitos elétricos de nó. Pessoal, o que é um nó?
Um nó é um ponto de circuito que a corrente chega e tem vários caminhos para circular. Então, aqui nós temos um nó. É importante saber esse nome aqui, porque depois, para mim explicar para vocês como a gente se comporta dentro do circuito elétrico, eu vou precisar desse nome. Ó. Tem um nó. Chegou a corrente elétrica aqui, esse monte de cargas aqui, tem 3 caminhos para percorrer. Ele pode, uma parte, vir por cima, que eu vou chamar de I1. Em circuitos elétricos, a organização é muito importante. No resistor R1 está passando uma corrente I1. Pelo meio vai passar uma corrente que eu vou chamar de I2. E por baixo aqui eu vou ter uma corrente que eu vou chamar de I3. Observe que essa corrente se dividiu em três caminhos, em 3 correntes. E elas vão se juntar nesse próximo nó e vai sair aqui novamente a corrente total. Essa corrente total é a soma das correntes parciais. E para mim trocar esses 3 resistores por um equivalente, o que é o equivalente? É um resistor que vai fazer a função deles. Nós temos que o inverso do resistor equivalente, o equivalente é o cara que vai fazer a função desses 3, é igual à soma dos inversos de cada resistor. Então, nós temos 1 sobre R equivalente é igual a 1 sobre R1, mais 1 sobre R2, mais 1 sobre R3. Bom, quando se pega na prova um circuito em paralelo, fazer esse tipo de cálculo aqui leva tempo. Então, é bom a gente saber os casos particulares que existem numa associação em paralelo. Tá? Muitos dos circuitos, e a gente vai ver hoje aqui, muitos dos circuitos acontece isso, de eu ter apenas 2 em paralelos. Apenas 2 em paralelo. Como é que eu vou fazer isso aqui? Eu vou botar valores aqui. Vamos supor que o primeiro aqui vale 3 ohm e o segundo vale 6 ohm. Pessoal, quando eu tenho apenas 2 em paralelo, basta eu multiplicar eles e dividir pela soma deles. Isso na matemática é chamado harmônico global, tá? Mas observe o seguinte, aqui o que acontece aqui, ó. Eu simplesmente vou multiplicar os 2 que eu estou analisando e dividir pela soma dos 2. Daí vem uma dúvida que os alunos têm muito. Professor, se for 3, eu posso multiplicar os 3 e dividir pela soma dos 3? Negativo, não pode. Somente para 2. Mas dá para fazer o seguinte, se eu tenho 3 resistores, eu posso juntar 2 e depois juntar novamente. Se eu tiver 4 resistores, eu posso juntar 2 e juntar novamente. Então, dependendo, se tu achar vantagem, tu pode fazer isso, porque é muito rápido. No nosso exemplo, o que nós temos aqui? Ó? R1 vezes R2. Eu vou fazer o quê? 3 vezes 6. Vai lá, multipliquei os 2, que eu tenho R1 vezes R2. E vou dividir pela soma. 3 mais 6. 6 vezes 3 dá 18. 3 mais 6 dá 9. O resistor equivalente é de 2. Tem uma característica, eu não botei no quadro aqui, porque é muita informação, tá? Mas tem uma característica da associação em paralelo, que o meu resistor equivalente, ele é menor do que o menor da associação. Aqui eu tenho um de 3 e um de 6. Qual é o menor? É de 3. Observe que o equivalente deu menor do que ele. Já no sério é o contrário. Vai ser maior que o maior do que eu tiver na associação. Bom, então isso aqui não pode esquecer. Se eu tiver 2, multiplico os 2, divido pela soma dos 2, eu acho o equivalente. Agora, como achar o equivalente se eu tiver vários resistores com a mesma resistência, certo? Eu tenho resistência R, R, R e R. Nesse caso aqui, o que eu vou fazer? Eu posso ter vários, né? Aqui no quadro eu botei 4 apenas. Eu vou pegar o valor da resistência e vou dividir por N. O que é esse N? É o número de resistores que eu achei iguais. Não precisa ser exatamente todos iguais. Eu achei 3 iguais. Eu pego o valor, divido por 3 e coloco no lugar daqueles 3 ali, certo? Então, nesse caso, eu tenho 4. Como que ficaria? Vamos supor que a resistência fosse de 20 ohm. 20 ohm, 20 ohm, 20 ohm e 20 ohm. Pessoal, o que ocorre aqui? Qual que é o equivalente? Qual que é o resistor que vai fazer a função desses 4 resistores aqui? Eu vou pegar o valor de um deles, que é 20, e simplesmente eu vou dividir por quanto? 1, 2, 3, 4 repetidos. Isso aqui vai me dar um de 5. Eu posso tirar esses 4 resistores de 20 e botar um de 5, meu circuito vai funcionar da mesma maneira. Bom, isso foi bem rápido, porque isso, qualquer livro de física, tu vai abrir
e vai te mostrar essas fórmulas aqui, como que funciona. Eu vejo o problema nos circuitos elétricos, o primeiro problema é a identificação, o que é série e o que é paralelo. Então, a gente vai começar aqui, praticamente agora, nosso curso de circuitos elétricos, tá? A minha preocupação, o aluno bater o olho e falar assim, esse cara está em série com esse está em paralelo com esse. Muitos de vocês devem estar pensando, eu já sei isso. Eu vou colocar algumas pegadinhas aqui para vocês ficarem bem afinados aí nesse item que é na identificação se é série ou paralelo. Vamos começar com série. Pessoal, o que tu vai fazer num circuito em série? Aqui é muito simples, porque eles estão na sequência. Mas tu vai imaginar o seguinte, eu estou desconfiado que 2 elementos são em série. Tu vai imaginar a corrente passando por deles. Vai imaginar. Se entre os dois não existir um nó, o que é o nó? É aquele ponto que a corrente divide. Se entre os dois não tiver um nó, a corrente não tem para onde ir. Vai se obrigar a passar no segundo. Então, tu imagina a corrente passando em um, se não tem nó, vai passar no segundo. Daí encaixa isso aqui, ó. Em série, a corrente é a mesma. Observe que a corrente entrou aqui, ó. Entrou aqui a corrente e passou no R1. Não tem nó aqui. Se obriga a passar no R2. Não tem nó, se obrigou a passar no R3. Ou seja, esses 3 elementos estão em série. Então, para saber se está em série, tu tens que imaginar a corrente e ver se é a mesma que passa do outro. Série. Agora, paralelo, a técnica é diferente. Para um elemento estar em paralelo com o outro, eu vou colocar pontos no meu circuito. A, B, C, D e E. Todo elemento que estiver entre os mesmos pontos, eles estão em paralelo. Eu vi um elemento que está entre X e Y. Lá do outro lado do circuito, eu tenho outro elemento entre X e Y. Eu olho, parece que eles não estão em paralelos, mas estão entre os mesmos pontos, eles estão em paralelo. E a característica entre 2 pontos que vão ter a mesma diferença potencial. Porque no circuito elétrico, cada ponto tem um potencial elétrico. Então, observe nesse aqui, eu botei ponto A e ponto B. A técnica dos pontos vai ser a seguinte. Quando não existir elemento nenhum, tu repete o ponto. Olha só. Ponto A. Esse ponto aqui é A também. Porque daqui para cá não tem nada. Esse ponto aqui também é A. E aqui também é A. Esse aqui pode ser A? Pode ser A? Não, eu pulei um elemento. Então não pode ser o mesmo ponto. Vem pelo outro lado. Eu botei o ponto B aqui. Aqui também é um ponto B. Daqui para cá não tem ninguém. Ó. Não tem ninguém, não tem elemento nenhum. Aqui é B. Daqui para cá também não tem elemento nenhum. Aqui é ponto B. Bom, botei todos os pontos. Eu falei para vocês que os elementos estão em paralelo quando eles estão entre os mesmos pontos. Observe o R1, ele está entre A e B. O R2 está entre A e B. E o R3 está entre A e B. Quando eu aplico uma tensão, que eu chamei de U, isso aí é uma pilha, uma bateria, numa situação prática, eu apliquei entre A e B. Apliquei U entre A e B. Qual é a tensão que eu tenho? R1 é U, porque está em A e B. E R2 está entre A e B, é U. R3 está entre A e B, é U. Daqui fecha que em paralelo a tensão é a mesma. Então, revisando. Em série, tu vai imaginar a corrente passa num, tem que ser a mesma no outro. Em paralelo, vou marcar os pontos. Quando está entre os mesmos pontos, eles estão em paralelo. Ah, mas isso aí é muito fácil. Agora olha para esse exemplo aqui. Ó. Dá uma olhadinha nesse exemplo. Muitos vão dizer assim, estão alinhados, estão em série. Negativo. Negativo. Daí vem uma técnica de circuitos elétricos que quando a gente olha e não vê a coisa clara diretamente, a gente tem que redesenhar o circuito. E existe uma técnica para isso. Observe o seguinte, eu vou ver, será que está em série? Eu vou tentar botar os pontos aqui. Eu chamei aqui de ponto A, aqui não tem ninguém, é A. Subi aqui, não tem ninguém, é A. Aqui não tem ninguém, é A. E aqui é A também. Não tem mais lugar para mim botar A. Porque qualquer outro ponto eu vou ter que pular um elemento. Vou entrar pelo outro lado. Eu tenho B aqui, eu tenho B aqui, B aqui, e B aqui, e B aqui. Bom, parece estar em série esse circuito, mas na realidade eles estão em paralelo. Não enxerguei ainda. Qual é a condição para estar em paralelo? Ele tem que estar entre os mesmos pontos. Observe que o R1, aqui ó, é B, subiu aqui é B. Ó. Eu botei A aqui, ó. Aqui é B, não tem ninguém é B, não tem ninguém é B, não tem ninguém é B. O R1 está entre A e B.
Observe que o R2 também está entre A e B. E o R3 também está entre A e B. Sim, eles estão em paralelo. O desenho não interessa, porque a jogada é essa. Se a prova começa a ficar mais complicada, quem está fazendo as questões, ele vai começar a torcer o circuito. E com os pontos não tem como te enganar. Então, se ficar muito complicado, o que tu vai fazer? Tu vai redesenhar. Eu ponho o ponto A aqui e o ponto B. É lógico, poderia ter uma parte do circuito que tem ponto C, D. Geralmente a gente usa A e B nas extremidades e distribui os outros pontos no meio. Vai desenhando, eu gosto de desenhar e ir riscando, para não me atrapalhar. Então, olha lá, peguei o R1, está entre A e B, eu coloco aqui, ó, R1. Peguei o R2, está entre A e B, eu desenho o R2 aqui. E agora o R3 está entre A e B, eu desenho o R3 aqui. O que nós percebemos? Bah, professor, mas aqui eu estou vendo que está em paralelo. É lógico que está vendo que está em paralelo, porque a gente está acostumado com aquele tipo de visão. Então, por isso que é importante tu redesenhar, para te poder enxergar se algo está em série ou em paralelo. Então, tem essas jogadas. Então, agora eu vou apagar o quadro e eu vou treinar vocês para identificar série e paralelo. Esse é o primeiro ponto. E conforme o horário que a gente tiver, a gente vai vendo mais pontos dentro dos circuitos elétricos. Tá? Só um tempinho aqui para me apagar. Pessoal, agora que é a hora da verdade. Olha só. É só imaginar sim ou não do que está em casa. Eu vou colocar 3 elementos aqui, ó. 3 elementos aqui. Vai começando fácil, vai ficando um pouquinho mais difícil. R1, R2 e R3. Eu só quero saber se R1 e R3 estão em série. Para isso, eu vou ter que deletar um troço na cabeça de vocês. Aí não está em série. Aí então está em paralelo. Não está em paralelo, está em série. Não é assim. Ele pode não estar de jeito nenhum no circuito. Depois ele vai se agrupando e vai entrar na associação. Bom, qual é a condição para mim ver se um elemento está em série? Eu imagino a corrente num deles e vejo se a corrente vai passar a mesma no outro. Eu quero saber se o R1 e o R3 são série. Entrou a corrente aqui, ó. E R1. Imaginei uma corrente I. O que vai acontecer? Existe um nó entre 1 e 2? Isso aqui não é nó. Por quê? Porque não divide a corrente. Ela só vai dobrar ali naquele vértice, vamos dizer assim. Então, a corrente vai chegar aqui, ela vai dobrar, vai passar no R2, vai dobrar e vai passar no R3. No R1 passou qual corrente? I. No R3 passou qual corrente? I também. As correntes são iguais, eles são série. Muitos de vocês estão pensando assim, isso aí eu acertei, isso aí é barbada. Vamos para outro. Agora eu quero que vocês pensem nesse circuito aqui. R1, R2, R3 e R4. Primeira pergunta. R1 e R2 são série? Muito aluno pensa, está na mesma linha lá, está série. Não é assim. Olha só, a corrente entrou. Para ser em série, qual é a corrente que passa em R1? Imagina uma corrente I. Imaginei uma corrente I. Para passar em R2, não pode ter um nó no meio. Pessoal, isso aqui é um nó. Por que isso é um nó? Porque nesse ponto a corrente vai chegar e tem 2 caminhos, ela vai se dividir. Então, quando chegar nesse ponto, essa corrente que eu chamei de I, ela vai vir uma parte por baixo e uma parte por cima. Eu vou chamar a parte de cima de IA e a parte de baixo eu vou chamar de IB. Vou fazer o teste para ver se são série. Tá? Lá por cima, lá, a corrente que passa é I. No R1 é I.
No R2 é uma parte só, é IA. As correntes são iguais? Não, são diferentes. Ele não é sério. Cuidado agora na próxima. R2 e R3 são paralelos? R2 e R3 são paralelos? Muitos de vocês vão dizer assim, sim, está um em cima do outro, é paralelo, a corrente se dividiu, é paralelo. Não, para ser paralelo tem que estar entre os mesmos pontos. Vão aplicar a técnica dos pontos. Claro que com o treino do aluno ele abandona os pontos, mas no começo, para aprender, é necessário esses pontos. Eu larguei aqui o ponto A, larguei o ponto B aqui. Sem uma extremidade, A e B. Aqui é B, aqui não tem ninguém, é B. Ó. Não tem ninguém, é B. Desci aqui, é B. Aqui é A. Pulei aqui, esse nó aqui vai ser C. Não pode ser B, porque eu tenho um elemento aqui. Aqui é C também. Pulei aqui, não pode ser C. Pulei aqui, não pode ser D. Vou ter que botar outro ponto aqui, que é D. Bom, R2 e R3 são paralelos. Olha que eu fiz de propósito. Tem um em cima do outro aqui. Eles não estão em paralelo. Quando eu falo isso, muitos alunos me questionam. Não, mas professor, se eu juntar o R3 com o R4 não está em paralelo com o R2? Daí tá. Eu já te explico por quê. Mas a pergunta é se o R2 e o R3 são paralelos, se eu posso juntar eles como paralelo. Não. Por que eu não posso juntar eles? Porque no R2, pessoal, o R2 está entre C e B. R2 está entre C e B. O R3 aqui embaixo está entre C e D. Pessoal, o que aconteceu? O R2 está entre C e B e o R3 entre C e D. Estão entre os mesmos pontos? Não, são pontos diferentes. Ah, mas o C é igual. Não, mas do outro lado não é. E se tem pontos diferentes, tem tensões diferentes. Para ser paralelo, tem que ter a mesma tensão. Isso aqui é diferente. Não, não são paralelos. Ah, mas se eu juntar esses dois, se tu juntar esses dois, no lugar do 3 e o 4, vai ter um equivalente aqui. Que é as minhas mãos aqui. Esse equivalente está entre C e B. E o L2 está entre C e B. Daí sim estão em paralelo, porque eles ficaram entre os mesmos pontos. Observe agora aqui embaixo, aqui, se o R3 e o R4 são série. R3 e R4 são série. Para ser série, o que tem que acontecer? Eles têm que ter a mesma corrente. No caso do R3, qual é a corrente que passa aqui? Ó? A corrente I chegou no nó, uma parte veio por cima, que eu chamei de A, e outra parte veio aqui por baixo, que eu chamei de B. No R3 está passando IB. No R4 está passando IB. Pessoal, observe que tanto no R3 como no R4, as correntes são as mesmas. Eles são série? Sim, são série. Então, desta maneira que eu vou fazer a identificação, se os elementos são série ou se são paralelos. Tá? Agora, rapidinho aqui, só para encher o quadro, a gente aproveitar o quadro, eu vou fazer esse circuito aqui rapidinho para vocês. Ó. R1, R2 e R3. R2 e R3 estão em paralelos, daí a gente já pega a prática. Ó. Põe aqui, ó, ponto A e aqui um ponto B. Então, existe uma diferença de potencial entre o ponto A e o ponto B. Tá? Se eu tivesse um elemento com os pontos iguais dos dois lados, a gente vai ver daqui a pouco na sequência, é um curto-circuito. Por quê? Porque não tem diferença de potencial. Se não tem diferença de potencial, não vai passar corrente naquele elemento. Então, tem que ter pontos diferentes para ter uma diferença de potencial, para mim ter uma tensão elétrica, para poder passar uma corrente elétrica. Então, tem o ponto A e o ponto B. Aqui é B, aqui é B e aqui é B. Posso chamar de B lá em cima? Não, porque eu estou pulando os elementos aqui. Também não posso chamar de A, porque eu tenho um elemento aqui. Então, eu crio um ponto C. Observe se R2 e R3 são paralelos. Esses dois aqui são paralelos? Paralelos? Sim, são paralelos. Por quê? Porque eles estão entre os mesmos pontos. O elemento R2 aqui, ó, o resistor 2, está entre B e C. E o R3 também está entre B e C, então são paralelos. Esta parte aqui eu acho a mais importante para quem está começando circuitos elétricos. Não adianta ter as fórmulas na mão se tu não sabe identificar o que é série e paralelo para aplicar as fórmulas. Agora a gente vai ver aquele circuito mais tradicional que aparece nas provas de vestibulares e Enem. Tem um que é bem clássico, e a gente vai fazer um circuito elétrico resolvido e depois a gente vai para os acessórios dos circuitos elétricos.
fusível, chave, né? Curto-circuito, né? Mas, por enquanto, a gente vai pegar um clássico para vocês verem como que essas correntes se dividem. O interessante é o seguinte, no momento que tu sabe a corrente em todos os elementos, pode perguntar o que quiser na questão. Se for a tensão, é R vezes I. Se for a potência no resistor, é P igual a RI ao quadrado. Tá? Então, tu precisa saber a corrente em cada um dos elementos. Então, agora eu vou pegar aqui e colocar o circuito mais clássico. Tá? Vou apagar o quadro. Tá? Não sei se estou acostumado a dar aula e o pessoal pede para tirar print. Né? Eu vou sair um pouquinho aqui da frente. Se alguém quer tirar um print, tá? Porque é bem importante isso aí. E vamos apagar o quadro. Apagando o quadro. Para a gente ter um circuito, a aplicação agora, né? O circuito elétrico. Bom, vamos fazer aquele circuito elétrico clássico. Eu costumo dizer que é aquele circuito elétrico do livro de física, né? Porque dentro de circuitos elétricos a gente pode ver as instalações elétricas residenciais, que aparecem na prova também. Como que se liga uma lâmpada, como que se liga uma tomada. Né? Já caiu no Enem, inclusive, o interruptor paralelo, ou chave hotel, como nós chamamos. É aqueles interruptores que se usam numa subida de escada. Tu liga aqui embaixo, desliga lá em cima, ou vice-versa. Ou no quarto, tu entra na porta do teu quarto, tu liga a luz, daí tu vai te deitar, vai dormir, tu desliga do teu lado. Se tu acordar de madrugada, tu liga do teu lado. Tá? Então, é um certo conforto, que é um tipo de instalação que nós temos de interruptores. Tá? Vamos ver o tempo que a gente tem, eu vou ir dando informações para vocês sobre circuitos elétricos. Vamos pegar o clássico de livro, que aparece também muito nas provas. Eu tenho aqui essa simbologia, aqui, ó, essa simbologia, um traço maior e um traço menor, que é justamente a DDT, tá? A diferença potencial, a tensão elétrica. Eu gosto de usar a letra U, tá? Quando a gente vê geradores, a gente chama de E, força eletromotriz, tá? Porque daí tem a resistência interna, tem uma perda para depois sair a tensão útil. Mas aqui a gente está trabalhando com geradores ideais, o U e o E é a mesma coisa. Lá em cima eu vou colocar uma resistência elétrica, que eu vou chamar de R1. Aqui eu vou ter dois resistores em paralelos, R2 e o R3. Vamos se espalhar bastante para não faltar espaço para todo mundo entender bem. Tá? Outro problema de circuitos elétricos é que tem várias maneiras de chegar na resposta. Então, não quer dizer que o jeito que eu vou fazer vai ser o jeito mais interessante para alguns de vocês. A gente vai tentar fazer de uma das maneiras possíveis esses circuitos elétricos, certo? Então, eu vou botar aqui o resistor aqui de 3 ohms. Vou botar aqui o resistor de 3 ohms. Vamos botar um de 6 ohms e outro de 3 ohms, certo? 6 com 3 dá 2, com 2 dá 5. Tá? 5 vezes 6, 30 volts. Vou botar aqui 30 volts. 30 volts vai dar uma conta legal. Tá? Uma conta redondinha para a gente não perder tempo. Tá? Para me dar mais informações para vocês. Então, o que acontece? O cara olhou isso aqui e agora? Tá? Alguns vão pensar, eu acho que esse cara aqui está em série com esse. Passa uma corrente aqui, estou imaginando uma corrente, tem um nó. Não estão em série. Porque quando passar a corrente nesse cara de cima, com um nó, essa corrente vai se dividir e vai passar uma corrente diferente desse cara. Então, eles não estão em série. Agora, em paralelo os pontos. Então, no começo, quando a gente está aprendendo, aplica os pontos. Aqui eu tenho o terminal maior, que é o positivo, e o terminal menor, que é o negativo, certo? Então, tu pega uma bateria de automóvel, tem positivo e negativo, todo mundo sabe. Eu não sei. Pega o controle remoto da tua TV, né, o controlezinho, abre e tira uma pilha. Tá? Ali, geralmente, tem duas pilhas em série. Tu vai olhar, a pilha vai ter um positivo e um negativo. Tá? Então, é justamente essa simbologia que eu tenho aqui. Bom, a gente usa o sentido convencional da corrente, que é partindo do mais em direção do menos. Então, vai ter uma corrente que vai sair por aqui, tá? Vai ter uma corrente elétrica que vai sair por aqui, eu vou chamar de I total. Vai chegar aqui, eu tenho um nó. Uma parte da corrente vai circular por aqui, ó. Eu sempre falei que a organização do circuito, na hora de resolver, é bem importante. Aqui é o R2, eu vou chamar essa corrente de I2. E no R3, adivinha, essa corrente eu vou chamar de I3, certo? Bom, eu vou largar os pontos aqui para a gente começar a analisar. Eu vou largar aqui um ponto A e um ponto B.
Lá o A já pula um elemento, já não posso botar A aqui nesse nó. Mas aqui por baixo, se eu tenho B, daqui para cá não tenho nada, esse cara é um B também. E daqui para cá não tenho nada, é um B também. Nesse ponto aqui, eu pulei o R1, então eu não posso chamar de A. E aqui eu não posso chamar de B, porque eu pulei esse cara aqui. Então, eu vou chamar de ponto C. Da mesma maneira, não tem ninguém aqui, é o ponto C. Qual é a condição para ser paralelo? Ele tem que estar entre os mesmos pontos. Observe que o R2 está entre C e B. E o R3 também está entre C e B. Quando dois elementos estão entre os mesmos pontos, tem a mesma tensão elétrica e estão ligados em paralelo. Eu posso trocar esses dois caras daqui, ó. Eu posso trocar esses dois caras aqui por um equivalente para eles. Resistor equivalente. Ah, então eu vou fazer 1 sobre R equivalente é igual a 1 sobre R2 mais 1 sobre... Não precisa fazer nada disso. Quando são apenas dois, multiplica e divide pela soma deles. Tá? Então, nós temos aqui, se eu multiplicar os dois, R2 vezes R3, ou seja, 6 vezes 3, 6 vezes 3, e dividir pela soma deles, 6 mais 3, eu vou ter 18 dividido por 9, vai dar 1D2. Isso significa que o equivalente faz o serviço desses dois. Então, no lugar do C e do B, vai lá, no lugar do C e do B aqui embaixo, eu vou colocar o resistor de 2 ohm. Eu calculei, achei o resistor de 2, que está trocando, é o substituto, né? É o equivalente do R2 e R3, que estão entre C e B. Entre C e B, botei esse de 2. Lá em cima, eu tenho um de 3. Lá em cima, eu tenho um de 3 ohm, que está ligado aqui à minha fonte de tensão. Né? Eu posso chamar de bateria, está, né? Ligado na minha bateria, né? De 30 volts, é isso? 30 volts, está certo. Bom, agora, eu não tenho mais nada em paralelo, porque para ser em paralelo tem que estar entre os mesmos pontos. Olha esse de 3 aqui, está entre A e C. E esse está entre C e B, não está em paralelo, eles estão entre pontos diferentes. Provavelmente tenham tensões diferentes, pode até coincidir os valores, se os resistores forem iguais. Mas se eu imaginar a corrente passando nesse aqui, ó, se eu imaginar a corrente passando nesse, vai ser a mesma corrente que passa nesse de 2. Por quê? Porque não tem nó entre eles. O que é o nó? O ponto que divide a corrente. Então, passou uma corrente I aqui, não tem nó, passa a corrente I aqui também. A mesma. Então, eu tenho um circuito que é, olha só lembrar, série E. A corrente é a mesma. Só para te lembrar. Se a corrente é a mesma, o equivalente é só somar os resistores. Eu vou somar os resistores. Ó, 3 e 2 estão em série. Em série, o resistor equivalente é o que é a soma dos dois. 3 mais 2. 3 mais 2 vai dar um resistor de 5. E eu falei ali no início da aula, no primeiro quadro, que em circuitos elétricos a gente tem uma lei maior, que é a lei de Ohm. Tá? Então, eu vou aplicar que U é igual a R vezes I. Lei maior, vou botar bem grande aqui, ó. U que I. Isso aqui a gente usa toda hora. Então, a tensão que eu tenho é 30 volts. O resistor é o total, que é o equivalente 5. Ele é o total, porque ele vai fazer a função de todos que estão no circuito. E aqui eu vou ter a minha corrente total. Esse 5 passa dividindo. 30 dividido por 5 dá 6 amperes. Já fiz direto o cálculo, né? 30 dividido por 5, 6 amperes. Pessoal, eu tenho 6 amperes a corrente total do circuito. O que é a corrente total do circuito? É a corrente que sai da fonte. Então, a fonte está largando 6 amperes, que é a minha corrente total. Só que essa corrente, quando chegar no nó, ela vai se dividir em 2 e 3. Aqui está o pepino do aluno. Mas quanto que fica? É 3 para cada um? Nesse exemplo, não. Se eu tivesse os dois resistores de 6 aqui, ou os dois de 3, os dois iguais, simplesmente eu pegar os 6 é 3 para cada lado. Porque a resistência representa a dificuldade da corrente. Se eu tenho dois caminhos com a mesma dificuldade, vai passar a mesma corrente elétrica. Mas nesse caso não é. Então a gente vai aprender a dividir isso aqui. Tá? Chegou lá 6 amperes, se dividiu. Quando chegar aqui embaixo, ó, esse 3 vai dobrar e vai se juntar com o I2. Aqui vai ter outro nó. Ah, isso aqui é nó? Não. Porque só dobra a corrente. Para ser nó, tem que dividir a corrente. Chegou aqui no nó I2 com I3, vai sair novamente os 6 amperes aqui. Ó. Vai sair a corrente total de 6 amperes.
corrente circula. Já caiu no Enem isso, né? Tu não compra uma bateria e tem as cargas lá dentro. Não. A bateria, por isso que é chamada de força eletromotriz, é a força que faz os elétrons circular. Então, cargas elétricas circulam. Então, presta atenção. Bom, como eu falei, nesse ponto tem várias maneiras de fazer o circuito elétrico, várias mesmo. Que a gente teria que ter muito mais tempo para mostrar 3, 4 maneiras de resolver esse circuito. Mas eu vou mostrar uma para vocês que talvez seja mais rápida para a nossa ocasião. Olha só, essa corrente que passa aqui no resistor aí, 1 é o de 6. Bah, mas é a mesma total, é a mesma da fonte? Sim, porque esse resistor está em série com a fonte. A corrente é a mesma da fonte, ele está em série. A lei maior é U é igual a R vezes I. Aqui, ó, lei maior, U é igual a R vezes I. Eu vou colocar aqui, ó. Vou calcular a tensão desse resistor com, ó, U que RI. A resistência é 3 e a corrente é 6. 6 vezes 3, 18 volts. Esse cara sozinho fica com 18 volts. Pessoal, é questão de lógica. A fonte está me largando 30 volts. E só esse cara aqui ficou com 18. Então, o que eu vou fazer? Ela largou 30, esse cara ficou com 18 menos 18, dá 2, dá 12. 12 mais 18 dá os 30, né? Tá, fechou. Então, ele ficou com 18. Sobrou para o restante do circuito 12 volts. Sobrou 12 volts. Como que eu vou distribuir esses 12 volts? Esses caras estão em paralelo. Olha a teoria. Paralelo. A tensão é a mesma desses caras. Esses caras têm a mesma tensão. Saiu 30 aqui. Aqui ficou 18. Sobrou para os dois aqui, quanto? 12 volts. Olha lá, sobrou 12 volts. Esta tensão de 12 volts é entre C e B. Então, esses 12 volts é para o R2. Essa tensão de 12 volts é entre C e B. Então, essa tensão também é para o R3. No momento que eu tenho a tensão e a resistência, eu acho a corrente de cada um deles. Olha só o que vai acontecer aqui. Depois eu vou mostrar uma mágica que a gente faz rapidinho, essa divisão. Eu estou sendo mais técnico. Para o R2, olha só, eu vou aplicar o que ria. O que ri. Para o elemento 2, vou botar assim, ó, elemento 2. O que ri. Tensão no 2, R2 e 2. Qual é a tensão que está no elemento 2? 12. Quanto vale a resistência R2? 6 vezes 2. Passo 6 dividindo, e 2 é igual a 12 dividido por 6, 2 amperes. Então, aqui vai ter 2 amperes. 2 amperes, certo? Bom, agora o elemento 3. O elemento 3. O que ri para ele? O 3 é R3 e 3. Qual é a tensão no elemento 3? 12. 12 volts. Quanto vale o R3? 3 vezes 3. E 3 é igual a 12 dividido por 3, dá 4 amperes. Aqui é 4 amperes. Pessoal, o que tem que fechar? O que tem que fechar? Sai da fonte quanto? Sai da fonte 6. 2 desceu, seguiu 4. 2 mais 4, fechou 6 daqui. Bom, isso aqui eu resolvi o circuito fisicamente. Eu posso fazer isso matematicamente. Na matemática tem uma sequência que os professores ensinam para vocês, razão, proporção, grandeza diretamente proporcional, grandeza inversamente proporcionais, não é? Regra de 3 simples, direta, inversa, regra de 3 compostas, porcentagem, juro simples, juro composto. Então, essa é a sequência da matemática que tu pode usar. O que diz? Grandeza diretamente inversamente proporcional. Nós sabemos que a resistência e a corrente são grandezas inversamente proporcionais. Então, a maior resistência tem menor corrente. Observe que a maior resistência é 6. A corrente é menor. Como é que eu posso fazer isso de uma maneira rápida? Olha só o que eu vou fazer aqui. Eu vou apagar os valores das correntes. A gente já sabe que é 2 e 4. Certo? E o que vai acontecer aqui? Aqui, qual é a corrente que desce aqui? Ó? Chegou 6. Qual é a corrente que desce? Não sei. Quando tu não sabe, quando não sabe, é X na matemática. Não é assim que a gente usa na matemática? Não sei o lado do triângulo, é X. Aqui a resistência é a metade. Como é inversamente proporcional, se a resistência é metade, a corrente é o dobro. Se a corrente é X aqui, é 2X. Está pronto. Eu sei que X mais 2X, ó, X mais 2X, tem que dar a corrente que está entrando, 6. 2X mais 2X, 3X igual a 6, X é igual a 2.
Ah, isso é a corrente? Não, isso é o X. Isso é incógnita, que eu não sabia. Mas essa corrente eu chamei de X. Se o X é 2, aqui a corrente é de 2 amperes. Aqui é o dobro do X. Se o X é 2, aqui vai ser 4 amperes. Daí o aluno me pergunta, tá, mas isso é muito fácil, que um é o dobro do outro. É porque é o tempo que a gente tem. E se não fosse, se um fosse 7 meios e o outro 14 oitavos? Não tem problema nenhum. Eu simplesmente faço isso, ó. Aqui eu chamei de x e 2x. Se eu tenho números que eu não consigo fazer a relação de cabeça, simplesmente eu trago esse 3 para cá, eu chamo isso de 3x. E esse 6 para cá, eu chamo isso de 6x. Tu vai fazer aqui 3x mais 6x, olha lá, 3x mais 6x, vamos parar por aqui, senão vai dar matemática, né? Em vez de física. Aqui vai dar 9x igual a 6, x é igual a 6 sobre 9, divide por 3 dá 2, divide por 3 dá 3, 2 terços. Ah, complicou? Claro, porque se tu tens lá 7 oitavos, 15 sobre 28, vai complicar. Mas daí tu achou o x da questão, que é 2 terços. Qual é essa corrente aqui? 3 vezes 2 terços. Cortei aqui 2 amperes, que era a corrente que tinha dado. Qual a corrente tem aqui? 6x. 6 vezes o x, que é 2 terços. 2 terços. 6 vezes 2, 12. Por 3 dá 4 amperes. 4 amperes mais 2 amperes, 6 amperes. Vai fechar sempre. Esse é o circuito mais clássico que nós temos nas provas. Tá? Agora vou deixar você dar um print, meio que baguncei, metendo a matemática no meio. Tá? E a gente vai seguir em coisas práticas para vocês verem aí, como eu falei agora, os acessórios do circuito elétrico. Um tempinho para o print. E vamos apagar o quadro. Pessoal, uma coisa que os alunos me pedem muito quando vou fazer os circuitos elétricos, que se atrapalham bastante, é circuitos com chaves elétricas. Chaves elétricas, com chaves. Chaves, para vocês terem noção, nas instalações residenciais, a gente chama de interruptor, porque na realidade ele interrompe o circuito. Mas para te entender o que uma chave faz no circuito, tu tem que saber essa frase aqui, ó, de circuitos elétricos. Ó. Só existe corrente em circuito fechado. Ah, se estiver aberto, não circula a corrente, tu esquece aquele trecho do circuito, certo? Então, vamos fazer um padrãozinho aqui, ó, só para a gente ver as situações, A e B. Eu só tenho 15 minutos para conversar com vocês, então vamos fazer um troço meio padrão e rápido aqui, ó. Eu vou colocar aqui uma chave, eu vou chamar de chave 1, e um resistor R1. Aqui eu vou chamar de chave 2, o resistor R2. Aqui eu vou chamar de chave 3, vou botar pequenininha aqui, ó. Nem vou botar aqui, vou botar entre eles. Para ficar mais padrão aqui, mais clássico. R3, botar uma chave aqui e um R4 aqui, ó. R4. E por último, uma chave aqui sem elemento nenhum. Que eu vou chamar essa aqui chave 3 e aqui chave 4. Tá? Eu vou criar duas situações de circuitos elétricos. A primeira, a chave 1 e chave 3 fechada. Como que eu faço o circuito? A gente não vai calcular aqui, não tem tempo. Só para ver o que eu vou considerar no circuito. Tá? Depois eu tenho aqui, ó, a chave, eu vou fechar a chave 2 e a chave 4 vão fechar no circuito, certo? Fechado. As chaves, fechado. Bom, primeira situação de problema, a chave 1 e a chave 3 fechadas. Pessoal, então eu vou redesenhando o circuito aqui, ó, ponto A e ponto B. Ó. Botei o ponto A aqui, botei o ponto B aqui, veio vindo aqui, fechou a chave 1, entrou o elemento R1, ele está fazendo parte do
circuito R1. A chave 2 está aberta. Pessoal, chave aberta, toda essa parte do circuito tira fora. Está fora do circuito, certo? Agora, a chave 3 fechada, ó, chave 3 fechada. Eu fecho aqui, no momento que eu fecho, o 3 e o 4 entram no circuito. Então, vou ter aqui o R3 e o R4, certo? R3 e R4. Como é que eu resolvo esse exercício? Como eu falei, gente, não tem tempo para resolver, só estou mostrando a técnica que tu vai ter para iniciar o exercício. Aqui eu chamei de B, chamo de B, eu chamo de B, aqui eu chamo de A e A. Imaginei uma corrente passando no fundo aqui, ó, uma corrente I qualquer, uma corrente passando no fundo. Observe que a corrente é a mesma no 3 e no 4. A corrente que passa aqui é a mesma no 3 e no 4. Se a corrente é a mesma, é série, tu soma. Então, tu já te livra desses dois. Em vez de botar no circuito R3 e R4, soma os dois e põe o valor ali, certo? Quando tu colocar esse valor, tu vai perceber que esse valor está entre A e B. E esse R1 também está entre A e B. Quando estão ligados entre os mesmos pontos, estão ligados em paralelo. A gente vai resolver como se resolve um circuito em paralelo. Agora, se a chave 2 e a chave 4 está fechada, eu já aproveitei uma situação que eu vou explicar, uma situação que pode ocorrer nas questões. Eu pego aqui o ponto A, vou redesenhar, e o ponto B. Ponto A e ponto B. Pessoal, lá por cima, eu venho aqui e aqui. A chave 2 está fechada, mas a 1 está aberta. Se a chave 1 está aberta, esse trecho do circuito está fora. Mas a chave 2 está fechada, fechou a chave 2, entrou o R2. Só vou conferir aqui. Chave 2, entrou o R2 no circuito. A chave 3 está aberta, fica só o 3, só o 4. Não. Circuito aberto, não circula corrente, não me interessa do circuito. A chave 3 aberta, o 3 e o 4 estão fora. Aí, se fechar a chave 4, não tem elemento nenhum, tu simplesmente vai fazer isso aqui. Ó. O que aconteceu? Bum! Um curto-circuito. Por quê? Porque o circuito tem que ter os elementos entre pontos diferentes, para ter uma diferença de potencial, para ter uma tensão elétrica. No momento que eu fechei aqui, olha só o que criou no meu circuito aqui. Eu tenho um ponto A aqui é A, aqui é A, desceu não tem ninguém aqui, ó, que é o curto que eu fechei, ó. Aqui é A também, aqui é A aqui, e o ponto B não tem necessidade, ele é A também. No momento que eu fiz isso aqui, o que ocorreu? Esse cara caiu fora do circuito. Por quê? Porque ele está entre A e A. Os dois pontos têm o mesmo potencial. Então, a diferença de potencial entre A e A é zero. Ele não tem diferença de potencial, ele não tem tensão elétrica. Se não tem tensão elétrica, foi a primeira frase que eu botei, se não tem tensão, não tem corrente. Se não tem corrente, ele está fora do circuito. Então, o curto-circuito faz isso. Ele abraça uma parte do circuito e quem ele abraçou tirou fora. Porque ele meteu o mesmo ponto dos dois lados. Vou virar para vocês. Ó. Ele abraçou uma parte do circuito, ele meteu o mesmo ponto naquela parte do circuito. Não tem diferença de potencial, não circula corrente daqui para lá. Então, tu tira fora. Isso que faz um curto-circuito. Bom, tem 10 minutinhos. Vamos indo na frente para passar pelos pontos que são equivalentes na hora da gente organizar um circuito. Outra coisa bem interessante é proteção de circuitos. Como é que a gente protege o circuito? Com fusível ou disjuntor. Então, eu vou botar aqui, ó, fusível ou disjuntores. Disjuntor, vou botar assim. É a mesma coisa? Não. Eles têm a mesma finalidade, proteger um circuito. Tá? Já vou falar para vocês. A finalidade é proteção do circuito. Como que eu vou proteger o circuito? Eles protegem de maneiras diferentes. Tá? Um, que é o fusível, ele é um elemento muito barato. Tu compra fusível aí por 50 centavos, para você ter uma ideia. Então, ele é a parte mais fraca do circuito. Ele já está pronto para queimar. Tá? Na realidade, fusível vem de fusão. Então, o elemento pode ser um estanho, não, um fiapinho de estanho. Se for mais grosso, ele aguenta mais corrente. Então, o fusível lá de automóvel, tu olha ali, ele é transparente, tu olha, tem ali um filetezinho de estanho. Dependendo da espessura dele, vai ser a corrente. Por exemplo, 5 amperes. Passar 5 amperes, ele funde, ele derrete, ele abre o circuito. Abrir o circuito não circula mais corrente, tu protegeu o teu equipamento. São elementos baratos e de substituição. O aparelho não funciona nada em casa. Dá graças a Deus.
Bravo quando ele funciona mal, daí o problema é pior. Não funciona nada. Hoje nós temos os termos fusíveis. Compra uma panela elétrica, parou de funcionar. Até se pegar uma panela 110 e botar em 220, vai queimar o termo fusível. Custa 10, 15 reais um termo fusível, tá? E tu conserta a panela numa boa. Então, a função do fusível é essa aí. E o disjuntor, não. O disjuntor, ele funciona com uma lâmina bimetálica. Conforme vai aquecendo, a gente vê lá na parte de dilatação térmica, a lâmina vai se torcendo. Então, o circuito está fechado com o disjuntor, tá? Vou chegar um pouquinho mais perto aqui de vocês, está fechado, começa a aquecer, a lâmina começa a se torcer e escapa, né? Às vezes acontece a pessoa ficar muito tempo no chuveiro, daí ela, desarmou o disjuntor. Vai alguém da família lá, tem que desarmar e armar, para a lâmina voltar para o lugar, certo? Então, não é um elemento de substituição, é um elemento de desarme. Ele desarma significa que ele abre o circuito. Eu sou um disjuntor de 20 amperes. Está passando 15? Passa. Está passando 18? Passa. Chegou em 20, eu, abro o circuito. Não passa corrente elétrica, eu protegi o meu circuito. Tá? Mas o cálculo se faz da mesma maneira. Então, observe o que acontece aqui. A gente vai representar o fusível aqui, ó, com essa cobrinha aqui, tá? O fusível é a corrente máxima do circuito. Se passar dessa corrente, ele abre. Se eu tenho um fusível de 30 amperes, quando chegar em 30, ele abre o circuito. Então, a corrente máxima é ele. Ou seja, o circuito tem que funcionar com uma corrente menor do que ele. Eu vou colocar aqui uma carga, tá? Eu vou colocar uma carga elétrica aqui de 5.000 watts. 5.000 watts. E eu vou ligar aqui numa tensão elétrica de 220 volts. A rede elétrica na casa de vocês, ou é 127 volts, a gente tem aí alunos de todo o Brasil, né? Em Portugal também, assistindo aula, tá? Ou é 127 volts ou 220 volts. O Enem já cobrou isso. Tá? A gente está acostumado no livrinho de física a fazer 220 por 110, que dá 2, a diferença, a razão entre a maior tensão e a menor. Já guarda isso contigo. Pessoal, olha aqui, ó, 220, não faz parte do nosso exercício, mas já guarda aí essa informação. 220 por 127, isso dá raiz de 3, que é 1,73. Tu não vai esquentar a cabeça com isso, né? Quando terminar a aula, tu pega uma calculadora lá no teu celular, põe lá 220 por 127. 173, raiz de 3. Tá? Lá em eletrotécnicos, transformadores, estrela, triângulo. Na estrela, a gente tem a tensão nas pontas, que é raiz de 3 vezes maior que a tensão até o centro da estrela, que não interessa na física isso aí. Tá? Bom, eu tenho um aparelho de 5.000 watts e eu quero proteger ele. O que é proteger? Eu não quero que ele queime. Vai ter alguma coisa, ou abre o circuito, que abre o circuito antes dele queimar. Para isso, eu preciso saber qual é a corrente que passa nele, certo? Então, a gente aplica a fórmula da potência, tá? Da potência elétrica, que é o π, muito conhecido dessa maneira pelos alunos. Ó. π, potência é I vezes U. Qual é a potência que eu tenho no meu circuito? A minha potência é de 5.000 watts. 5.000 watts. Tá? Esses cálculos de física servem só para elementos resistores. Tá? Elementos de aquecimento, geralmente os resistores elétricos, né? Tá? Mas, assim, para a aprendizagem da física dá uma boa ideia. Se tem alguém que fez eletrotécnica, engenharia elétrica, vai dizer assim, não é bem assim, porque tem o cosseno φ, tem a defasagem da tensão e da corrente. Não, em física é só elementos resistores. Tá? Tanto é que antigamente caía bastante lâmpada nas provas, porque as lâmpadas incandescentes, que eram as antigas, funcionava aquele cálculo. Hoje a gente tem lâmpadas fluorescentes de LED, né? Popularmente, né? E os cálculos não vão funcionar. Então, eu tenho uma potência de 5.000, eu vou calcular a corrente do circuito para uma tensão de 220 volts. Tá? Eu corto 0 com 0, a minha corrente elétrica vai ser 500 dividido por 22. Tá? Turma presencial, eu já grito lá, pessoal, quanto é que dá 500 por 22? Tá? Eu fiz antes, tive que fazer antes. 22,72. 22,72 ampere. E daí tem nas alternativas lá, qual o disjuntor que eu vou usar? Daí tem o de 15 ampere, o de 20 ampere, 25 ampere, 30 ampere, 35 ampere, assim vai. Alternativa A, B, C, D e E. O aluno fica em dúvida. 22 ampere, tem o de 20 e tem o de 25. Qual que eu uso?
Pessoal, é só tu pensar no funcionamento do disjuntor ou do fusível. Se o disjuntor é de 30 amperes, ele não quer nem saber. Está passando 29, ele deixa. Está passando 1 ampere, ele deixa. Está passando 28, ele deixa. Passou 30,1, ele, pum, abre. Ele só aguenta 30. Então, o que eu vou ter que fazer aqui? Ó? Se tu está em dúvida, tá? Tu vai pensar assim, entendi, mas na hora da prova eu vou esquecer. Tu pensa assim, esse aparelho vai circular uma corrente de 22, vai circular uma corrente de 22,72 amperes, que vai passar aqui no meu disjuntor. Se eu estou em dúvida se eu ponho um de 20 ou de 25, que comercialmente eles são de 5 em 5, imagina assim, vou botar um de 20, botar um de 20. Tu põe de 20, o que significa? Em 20 ele abre o circuito. Tu ligou teu aparelho, passou 22, ele, pum, na hora abre. Então não funciona. Então tu vai ter que botar o imediatamente acima do teu cálculo. Se tu calculou 22, qual é o próximo superior a ele? Vai ser o de 25. Daí teu aparelho vai funcionar com 22,72 direto, e ele está ali tranquilo, 22,72, 22,72, eu sou de 25. Deu um problema, ele vai passar para 23, 24, 25, pum, abriu o circuito. Mas eu posso botar um de 50, um de 35? Pode, só que daí diminui a tua segurança. Tem que chegar até 50 para ele desarmar. E assim, pertinho, não, qualquer problema, ele pum, abre e protege. Se demorar muito, pode estragar o teu equipamento, pode queimar o teu equipamento. Então, imediatamente acima. Caiu essa questão no Enem, uns 2 anos atrás, não sei precisar dar o ano, que eles deram um aparelho, era um chuveiro elétrico de 4.000 e 6.800 watts, se eu não me engano, 220. Bom, chuveiro elétrico tem 2 potências, por quê? Porque é morno e quente, ou verão e inverno. Tu tem que pegar a pior situação, que é no inverno, que era 6.800, dividia por 220, dá um valor. E tinha um detalhe no enunciado que falava que os disjuntores tinham uma tolerância de 10%. Ou seja, aquele valor que tu tem no disjuntor, se ele é de 30 amperes, ele pode desarmar com 33 ou com 27, por exemplo. Então, ele tem uma faixa, que a gente chama nas eleições a margem de erro do disjuntor. Então, o que acontece? Você pode desarmar um pouquinho mais, um pouquinho menos. Então, o que tu vai ter que fazer? A pior situação. Então, tu vai calcular a tua corrente, nesse caso 22,5, eu colocaria mais 10%, porque o disjuntor poderia resistir esses 10%. Colocaria mais 3 aqui, daria 25. Daí já ficava suspeito 25, se eu botar esses 10%. Já mudaria o disjuntor de 30 amperes. Pessoal, fechou o nosso horário aqui, 6h15, tá? 1 hora aí de circuitos elétricos, tá? Aqui a gente está a temperaturas aqui em torno de 10 graus Celsius aqui no Rio Grande do Sul. Daí eu estou tomando um suador aqui pela velocidade que eu tive que dar todas as informações. Tu que é estudante sabe que circuitos elétricos é uma coisa bem longa. Então, aqui eu peguei aqueles principais pontos. A gente começou a aula falando das fórmulas, que é fundamentais, a gente tem que saber as fórmulas, tem que fazer um formuláriozinho, série e paralelo. Depois, a parte mais importante da aula, que é a identificação, o que é série, o que é paralelo. Daí eu vim para esses acessórios, que a gente tem aqui as chaves. Eu embuti um curto-circuito, eu ia falar sobre curto-circuito para vocês. E depois a gente encaminhou aqui para a questão da proteção dos circuitos, que são os fusíveis e os disjuntores. Eu acho que se alguém já engrenou, gostou da aula aí, tem que estudar um pouquinho mais, eu acho que outra coisa importante de se ver são os instrumentos de medição. O amperímetro e o voltímetro, principalmente. Dificilmente aparece um ohmímetro, um watímetro, mas amperímetro, de ampere, mede corrente elétrica, para a corrente, passando o equipamento ser a mesma nele, com a ligação que tem a mesma corrente, é série, ele é ligado em série. E o voltímetro, que ele mede volts, que é tensão elétrica. E qual é o tipo de ligação que tem a mesma tensão? Paralelo. Então, o voltímetro é ligado em paralelo. O Enem já cobrou esses instrumentos só ligação, que é amperímetro em série e voltímetro em paralelo. Então, essa era a aula que eu tinha para mostrar para vocês aí, para poder clarear um pouco mais, juntar com os conhecimentos que vocês têm nas escolas de vocês, para poder, na prova do Enem, que sempre aparece circuitos elétricos, isso aí... chuta uma coisa que vai cair na prova, circuitos elétricos, isso aparece sempre. Espero ter ajudado, e agradecer a oportunidade de ter dado aula para vocês aí em todo o Brasil e em Portugal. Tá bem? Fechamos a aula.
Opa, Fechou, professor? obrigado aí pela aula aí de circuitos elétricos, né? Esse é um assunto aí que é muito recorrente aí na prova, né? Muito, muito Inclusive, recorrente. aparecer em todas as provas, né? Sim. Essas, circuitos é um assunto muito recorrente, né? Sim, chega a cair duas questões, né? A prova de física é, em média, 15 questões e às vezes aparece duas de circuitos elétricos. Tá? Então, a É, gente bate bastante em cima dessa tecla aí, porque é ponto certo, vamos dizer assim. Então, é importante aí exatamente. o aluno E somar um ela, pouco mais de conhecimento. Né? e ela pode aparecer em vários cantos, né? Por exemplo, você pode pegar uma questão de calorimetria e jogar lá um circuito lá para aquecer a água, né? Então, Com essas coisas. certeza. Né? Aqui no Sul a gente chama de rabo quente, né? O ebulidor de água. Né? Então, Ah, o ebulidor de água é um mini chuveiro, né? Ele funciona como, exatamente como chuveiro elétrico, né? Não pode como, botar ele fora d'água, que nem a resistência, a gente tem que instalar a resistência do chuveiro, deixar passar a água antes de ligar a parte elétrica, não é? pois é, E misturar com como a eu, parte de calorimetria, né? Então, o calor que é gerado pelo resistor, que o resistor é o elemento que pega energia elétrica e transforma em energia térmica, né? Então, essa energia dissipada passa para a água, né? Aqui no Sul, a gente usa muito para aquecer água para o chimarrão, né? A gurizada na sala de aula toma o famoso chimarrão, né? Uhum. Então, a gurizada, muitas vezes, nos cursinhos, leva o ebulidor de água, liga na tomada dentro da garrafa térmica. Né? A garrafa térmica também é uma parte da física aí que é bem prática, né? A gente sabe, a gente usa aqui muito para manter a água quente, né? Mas ela serve para as duas possibilidades. Quando o professor de física fala, ele fala que é espelhada por dentro e por fora, justamente para refletir o calor, né? Daí entra na parte de calorimetria. Né? A física é bem presente no nosso dia a dia, né? Então dá para explorar bastante. Com certeza. Aqui em Salvador, o pessoal não costuma utilizar esse rabo quente aí, não. Ah, É não, não muito precisa, não quente. precisa. Só deixar a água no sol aí já dá para tomar um chimarrão aí na Aqui Bahia. é mais fácil. É, Aqui mais o fácil. desafio é manter a água gelada. Sim. Aqui não, aqui se a gente pegar, hoje, se a gente pegar ali do filtro ali, a gente toma água gelada, né? Já sai a água gelada pronta, né? É Tá? verdade. É os extremos do Brasil. A gente está aqui a 240 quilômetros do Chuí, né? Se fala muito do Iapoque ao Chuí, a cidade do Grande aqui, a gente está a 240 quilômetros da ponta do Brasil aqui. Bem próximo do extremo já. É. E aí, como está o Covid por aí? Está pegando? Ainda está aumentando, Ah, né? a nossa cidade aqui, ela tá bem complicada. Tem bastante casos, né? Ele ainda está em ascensão, né? A curva. Tá, porque na realidade a onda chegou mais tarde aqui, né? Então a gente teve a questão de, o Rio Grande do Sul está muito bem, eram os noticiários no começo, né? A gente conseguiu segurar a curva, né? Mas é uma onda, né? Vai chegar e vai passar por todos os estados e a gente está chegando estamos no aguardo de estar no pico já, né? Eu E a também. cidade de Rio Grande tem o porto, né? Então tem muitas embarcações, daí vem gente de todos os lugares do mundo aí e tem bastante número de casos aqui na cidade, infelizmente, né? E a gente está nessa situação. Como eu dei aula para o Alom Brasil, essa minha aula é a mesma que eu transmito para os meus alunos em casa. A gente está. O Brasil está nessa situação, né, de transmissão de aulas aí, né, e a gente não tem uma expectativa tão próxima para o retorno das aulas, né? Mas foi até bom, né? Porque um evento tão importante como esse do Alom Brasil, eu já estou até treinado, né? Dando aula todos os dias na frente da webcam aqui, né? Então, já acostuma, né? No começo era bem estranho, né? A gente somos professores presenciais, né? Então, de uma hora para outra, tem que se adaptar, gravar videoaula. A rotina é bem pesada, né? Isso tudo em função dessa situação do coronavírus, que aqui no Sul, eu vi hoje os noticiários, né? A gente está na crescente, né? Santa Catarina está pior que o Rio Grande do Sul ali, mas a região sul aqui tá complicada, assim. A própria vizinha aí, né, que é a Argentina, há um tempo atrás, era um modelo aí não, que a gente conseguiu segurar bem, né, mas ela está numa ascensão bem forte, né, está com uma derivada bem forte aí.
né? Mas tá crescendo. Eu vejo pelo seguinte, agora há pouco tempo o Rio de Janeiro estava legal, estava em descendência e já está aumentando também. O problema é Pois que é. vai liberando uns e segurando outros, e quando aqueles é liberados, tem essa interação entre estados, entre cidades, né? Os ônibus intermunicipais não param de circular. A minha cidade, por exemplo, tem setor portuário, então não tem como fechar uma cidade, né? Então, mesmo na queda, a gente corre o risco de ter a segunda onda aí, né? Então, é uma coisa que... Hoje, em São Paulo, estava ocorrendo aí, né? Enquanto estava tendo aula aí, acho que estava ocorrendo aí o vestibular já presencial, né? Lá da Faculdade Albert Einstein, né? Então, quer dizer, já estão abrindo aí, de fato, para os vestibulares presenciais, né? Então, vamos aguardar aí para ver como que foi o resultado ali, O né? resultado, Enfim, daqui 2 semanas, né? daqui a 2 semanas Provavelmente. pode ser que caia uma bomba aí, né? Em Nessa outra relação cidade a... que eu trabalho, a gente voltou presencial em 1º de julho, né? Mas bem complicado, assim, eu dou aula com máscara, com a viseira, né? E na última semana a gente começou a usar luvas, luvas plásticas descartáveis, né? Umas Não, luvas bem legais, assim, para se trabalhar, que tu usa ali para pegar apagador, porque todo mundo pega o apagador, né? Mesmo tendo um sim, funcionário para higienizar, é bem complicado, né? A fobia que se tem, né? Aqui eu apaguei o quadro rápido, já fiquei com falta de ar, então imagina numa sala de aula tu com uma máscara no rosto, né? Mas a gente vem se adaptando. Eu falo para os não, alunos, hoje vai ser com máscara, né? E mesmo exatamente. em casa, muito confortável, estudando na sua cadeira confortável, coisa e tal. Né? Eu falei para eles, vão ter umas aulas de máscara também, vão começar a treinar. Exatamente. Esses próprios alunos que fizeram hoje, né, supostamente eu tenho que verificar se de fato ocorreu, mas estava marcado hoje para as 14 horas, né, o vestibular dessa da Albert Einstein. O aluno tinha que fazer com máscara, né, quer dizer, é um incômodo, é uma coisa ruim, né, é uma coisa que É, fica te atrapalhando a tua é inevitável concentração. passar a mão e... É, Eu, como falei, nesse curso eu estou presencial, então eu me desloco, eu só paro para abastecer o carro, tá? Dentro do carro eu viajo sozinho, eu viajo sem a máscara, mas paro para abastecer, põe a máscara e volta em vez de estar sim, tocando para acertar a máscara no nariz, coisa e tal. E é bem complicado. E eu ando com vidro de álcool, eu uso o álcool líquido 70, né? Então eu saio com o vidrinho cheio e na volta da viagem eu volto vazio, né? Então passo maçaneta, chave, já me acostumei a utilizar aqui no curso também, passo em tudo, né? Mas a certos momentos a gente pensa assim, mas vai ser inevitável, uma hora o cara vai pegar, uma hora a gente vai dar bobeira, né? O problema é os sintomas que a gente é imprevisível, né, para cada pessoa, né? E querendo ou não, a gente trabalha com um ser humano, a gente trabalha, eu sempre trabalhei só em pré-vestibular, não trabalho em escola, não, só em pré-vestibular. Então, geralmente é uma população grande, né? Então, até os plantões ficaram complicados, né, nesse curso que eu trabalho, que é presencial. O aluno me perguntou uma coisa e... esse exercício do livro. Daí eu falei assim, tá, folhei o livro aí. Professor, pega o meu livro aqui. Eu falei assim, mas eu não quero pegar o teu livro, é por segurança minha e tua. Então, é uma dificuldade, mas a gente vai ter que se adaptar e voltar nesse novo normal que se fala, né? E aí, pessoal? Opa, Tudo E e aí, bem? aí, Marlon? Fala, Tranquilo? Fábio. Tudo como é que tranquilo? tá, Daniel? E aí, Hélio? Tudo na paz? Tudo na paz, estou Tu tranquilo sabia aí. que eu tô a 50 metros do Fábio, cara. Nós estamos aqui quase no Uruguai. Tu tá aí de manga curta em Salvador, na A paz. gente estava Isso que eu conversando estava sobre isso falando. aí. Ele falou aí de uns aquecedores, de um tal de esquenta-rabo, sei lá o Rabo que que quente, é. tá? Vamos Eu ver falei, o isso, rabo isso não quente existe aqui. aqui Não tem na Bahia. aqui não tem na Bahia, não. Eu falei, não, que tem que manter aquecido a água. Eu falei, rapaz, manter aquecida a água aqui é muito Gaúcho toma fácil, né? chimarrão direto da torneira aí na Bahia. Acabou agora a aula aí. Eu tava na MITA, tava tendo uma aula de índice de deficiência de hidrogênio, cara, para isômeros. Eu tava lembrando desse troço lá. Aí tá rolando uma análise de circuitos aí. Boa, É, boa. análise de segredos. Beleza. Tô louco para te visitar aí, Hélio, de novo, cara, em Salvador. Opa, Aí a gente vai para Praia do Forte. Vamos sair daí da Pituba, vamos para a praia. pronto, Prato Forte a gente está sempre por lá. Eu canto, é só
voltar mais ou menos ao normal aí, né? A gente está lá. Fábio, o Hélio é o nosso host mais que tem o melhor ambiente, né? Se tu perceber, tem um ursinho lá atrás, olha lá. Sim, Ursinho no tô visual. Não, mas é que aqui, assim, né? Que como eu tenho os meninos pequenos ainda, o Fábio também, né? Tem menino pequeno ainda, né, tem Fábio? menino pequeno, tem. Aí aquele negócio de tirar aqui aquele bebê conforto, e daqui a pouco tem que colocar outro, e aquele negócio que sai do carro, coloca no carro. Aí o urso está aqui ocupando espaço, mas ele está bem no bebê conforto aqui, ó. Show de bola. Valeu, Fábio. Super obrigado aí. Os alunos Eu aqui que já foram agradeço embora. aí a oportunidade aí de dar essa aula aí para vocês aí. Quando eu entrei, ainda tinha gente aqui no Zoom. Eu não sei quem é que está nos assistindo lá no aulão. Tem um pessoal falando algumas coisas lá no chat do site, mas eu não conheço ninguém. Que hoje eu estava atrapalhado também, porque está tendo a terceira fase da Olimpíada de Economia. Está acontecendo simultaneamente esse final de semana inteiro. Tá uma confusão. Ah, é. É. E agora nós vamos fazer Esse aquela ano não teve. Olimpíada de Segunda Guerra, Hélio. Vamos fazer a Isso. Olimpíada de Segunda Guerra. A Olimpíada de Economia não teve nenhuma fase presencial, né? Tudo. Não, são Como que três fases. tá? A primeira fase era no aplicativo. Sim. A segunda fase era para ter sido presencial nos polos, Uhum. seriam nas escolas, só que aí já não pôde. Então a gente fez no aplicativo também. E a terceira fase, o ano passado, foram os 30 melhores do país, foi feito na FGV em São Paulo. Ah, Esse ano a terceira fase também está sendo online, só que a gente está simulando como se eles estivessem juntos. O ano passado foi 3 dias de imersão na FGV, então esse ano a gente jogou todos eles para dentro do Discord. Não sei se tu conhece, é um aplicativo é aquela comunidade dos gamers lá que criaram. uhum. Então eles estão tudo lá dentro e eles estão trabalhando. Então, a gente criou um servidor no Discord para a OBCOM, para a Olimpíada, e eles estão tudo lá, estão resolvendo os cases agora. Pois é, você tem que sempre buscar uma solução, né? Tá uma É bem violência. complicado. Tem que buscar uma solução. Beleza. Agora vamos lá. Beleza. O engenheiro da Bacana. educação mesmo. Tu viu que o Fábio tem um esquema bacana ali, ele fica, não tem reflexo no quadro dele, ele conseguiu uma engenharia boa ali na sala dele, né? É, Eu virei, daquele dia que teve aqui, eu virei as lâmpadas, né? Eu tinha as lâmpadas assim, ó. Eu botei as lâmpadas assim, ó. Daí deu uma modificada aí. E ele tem um tamanho de quadro bom. Eu comprei um quadro pequeno aqui para casa, mas eu não consigo, porque eu tenho aqueles exercícios que precisa de 30 metros de quadro, eu fico no quadro pequeno, eu tenho que apagar 10 vezes. E aí, quando o aluno faz uma pergunta, tem que voltar para 3 quadros de trás. Tem que ter quadro grande, né, cara? Esse tem 3 metros e 9 por 1,25, eu acho que é. Não, esse já é um tamanho bom, já ajuda pra caramba. É show de bola. O Hélio, o Fábio estudou na mesma escola que eu, na escola técnica daqui, no Colégio Técnico Industrial, no CTI. Eu tô com uma visita aqui, ó. Vem aqui. Tu fez eletro, refrigeração, o que tu fez? Está aqui. Mas o que de novo? De novo! Me acompanhou a parceria aqui, ó. Na minha ele me acompanhou, foi a vez de acompanhar ele, né, cara? Show de bola, show de bola. Mas olha aqui, ó, pouca roupa, não. Não. Hoje fez um solzinho. Calor, tá 7 graus. Aqui é sempre quente, rapaz. Desde que eu já estou aqui em Salvador já faz 7 anos. Eu nunca usei uma blusa por aqui, né? Então, todas aquelas blusas que eu usava em São Paulo, né, estão engavetados ainda. Mas, o Hélio, tu trabalhou aonde? Tu trabalhou foi na Halliburton ou na Schlumberger que tu trabalhou? Trabalhei nas duas. Eu trabalhei na Schlumberger, aí uma tu época, rodou, né? Depois... Tu não foi para a Sibéria, não? Não te mandaram para a Sibéria lá? Na verdade, o meu destino seria essa. Você sabe como que é mais ou menos a escolha, né? Eles pegam assim meio que pela feição. Eu falo assim, olha, você tem um nariz meio grande, assim, olha, você parece lá o pessoal lá do Irã. Então vão selecionando assim. Então a minha região seria assim, em princípio seria aquela região da Ásia, Malásia, Japão, Tu andou por lá? Tailândia. Assim, eu acabei saindo antes. Acabei indo para lá, mas assim já pela Halliburton. Pela Halliburton eu tive aí mais ou menos uns 10 países, mais ou menos. Legal, bacana. Aí depois eu saí e fui para uma empresa chamada Gran Tierra, que é uma canadense. Aí essa eu estive mais aqui pela essa região aqui no Brasil, Peru e Colômbia.
Aí o Hélio encheu o saco de perambular pelo mundo, Fábio, e abriu um curso lá em Salvador, tá tirando o sangue dos baianos lá. Sim. O Hélio é professor de que área? Eu trabalho, eu dou aula de matemática aqui no curso, né? Sim. Tá legal. Não, o Hélio fez engenharia. Qual engenharia tu fez, Hélio? Eu fiz engenharia de infraestrutura de aeronáutica, mas depois lá no 4º ano, mais ou menos, eu já estava com essa ideia de trabalhar na Schlumberger. Então, já estava com uma ideia, assim, de conhecer um pouquinho do mundo, né? Sair um pouquinho... O meu objetivo era não ficar no escritório, sair um pouquinho para o campo, né? Como engenheiro de campo. E eu trabalhei aí como engenheiro de campo aí mais ou menos uns 15 anos, mais ou menos. Boa. Aí tá com a gente agora, dando aula aí. Aí tem que lembrar um pouquinho aí, esse processo ainda... Vou aí, a próxima vez que eu for a Salvador, vou dar aula. Opa, beleza. Porque essa última vez que eu tive foi muito rápido, fiquei horas aí, não deu nem tempo. Legal. Tá bom, show de bola aí. Quem está nos assistindo aí, grande abraço, vendo esse bate-papo final. Ao meu conterrâneo aí, Fábio, e o Maninho, que está aí te dando apoio logístico. O Maninho foi te dar apoio? Tá aqui. Ou foi incomodar aí? Foi tomar um café? Sim. Barbaridade, estamos tudo ferrado. Vamos lá, vai passar essa confusão toda. Vai passar. Vamos lá. Valeu, então. Show de bola. Grande abraço aí. Valeu. Tchau, um abraço para todos aí. Tchau. Prazer, Hélio. Um abração aí. Obrigado aí pelo... Valeu. Pela força aí para se situar aí, para entrar aí. Valeu. Show. Valeu. Tchau. Tchau.